Como você sabe se o medo que você está sentindo é um aviso para ir? Ou simplesmente um desconforto de estar prestes de fazer alguma coisa nova? Essa é uma pergunta que aparece muito no meu trabalho. Você pensa em aceitar uma oportunidade, terminar uma relação, começar um projeto, ter uma conversa difícil, e aí o corpo responde, o peito aperta, o estômago contrai, a respiração muda, e aí vem aquele pensamento, se eu tô sentindo tudo isso, será que é porque eu não devo fazer? Talvez, e talvez não. Porque uma das coisas mais importantes que eu aprendi estudando o corpo é que uma sensação, ela é uma informação. E aprender essa diferença muda muito a forma como a gente toma as decisões. Bem-vindo ao Corpo de Ideias, uma seleção semanal de pensamentos, perguntas e descobertas sobre a forma como o corpo participa das nossas escolhas, relações e maneiras de estar no mundo. Algumas ideias são interessantes, outras mudam a forma como vivemos. Aqui, eu procuro aquelas que merecem ganhar corpo. Poucas coisas têm tanto impacto sobre a nossa trajetória quanto aprender a tomar boas decisões. E é curioso porque quase ninguém ensina a gente a decidir. A gente aprende a reunir informações, analisar riscos, comparar as possibilidades, fazer aquela famosa lista de prós e contras, perguntar para uma pessoa, depois a gente pergunta para outra pessoa, depois a gente pergunta para alguém da família. Às vezes, até para alguém que nem entende muito do assunto, mas a gente pergunta mesmo assim, não é? E tudo isso pode ajudar, vai ajudar. O problema começa quando a gente usa a análise para evitar o encontro com alguma coisa em algum lugar que a gente já percebeu. Porque nem sempre faltam informações. Às vezes, falta coragem para reconhecer o que as informações já estão mostrando para a gente. E é aí que uma decisão fica muito interessante. Porque decidir não envolve apenas perguntar, tá, o que faz sentido aqui nessa decisão? Envolve perceber. E aí a pergunta é assim, do que exatamente eu tô com medo? Existe um risco verdadeiro aqui nessa situação? Ou é o desconhecido que está me deixando desconfortável? Será que tem uma parte minha tentando me proteger de algo que aconteceu antes? E o que realmente importa para mim nessa escolha que eu vou tomar? Tudo isso muda completamente a conversa. Eu trabalho com uma abordagem orientada ao corpo e uma coisa que eu faço questão de dizer é: o corpo não é um oráculo. Não é porque o seu estômago apertou que o universo está dizendo não vai, não faz isso. O corpo, ele carrega medo, ele carrega histórias, ele carrega memórias, estratégias de proteção que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, escutar o corpo exige discernimento. Só que ele oferece informações que a sua cabeça sozinha muitas vezes não consegue acessar. Então, pensa numa decisão importante que você já tomou na sua vida. Provavelmente havia aquilo que você pensava sobre ela, havia aquilo que você já tinha vivido e também havia uma resposta acontecendo enquanto você pensava naquela possibilidade. 3 coisas acontecendo. Então, decidir bem é conseguir colocar essas coisas na mesma mesa. Pensamento, experiência e percepção corporal. Sem entrar no comando exclusivamente para nenhuma delas dando um comando exclusivo, linkando todas as 3. E aí a gente chega a uma pergunta: se o meu corpo reage, como é que eu sei se ele está dizendo não ou se eu estou apenas com medo? A primeira coisa é parar de exigir uma resposta imediata. Imagina que você recebe uma resposta, uma proposta profissional, você recebeu ali. Racionalmente, parece uma boa oportunidade na tua cabeça. Mas só de imaginar que você vai aceitar ali essa proposta, o seu peito aperta, e aí você interpreta imediatamente assim, pronto, meu corpo já disse não. Só que a gente não sabe disso ainda.
Então, em vez de obedecer à sensação ou tentar eliminar essa sensação, existe a terceira possibilidade: ficar curioso ou curiosa sobre ela. O que é esse aperto? O que acontece se eu ficar alguns instantes aqui com essa sensação? Ela aumenta? Ela diminui? Ela muda? Surge alguma lembrança quando você fica com ela? Surge alguma frase? O que exatamente parece tão ameaçador nessa possibilidade dessa proposta, desse emprego? E talvez você vai perceber vindo: eu não quero esse trabalho. Mas talvez apareça outra coisa: eu quero muito esse trabalho, só que eu estou morrendo de medo de não dar conta. Você percebe a diferença nessa leitura do corpo? Por fora, o corpo ele poderia apresentar sensações muito parecidas dentro de nós, por fora. Mas a história que existe por baixo dessas histórias, elas podem ser completamente diferentes. E é por isso que eu gosto muito dessa frase. Uma sensação é uma informação. Ela não é uma ordem para você. Porque o medo ele costuma ter pressa. Ele vai falar ali para você assim: não vai, desiste, não fala, volta. Fica onde você sabe que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Só que o discernimento, ele precisa de um pouquinho mais de tempo dentro de você. Tempo suficiente para você conseguir permanecer presente, sem fugir da sensação. E também sem deixar que ela decida tudo por você. Existe outra coisa que nos atrapalha muito na hora de decidir. Porque a gente pergunta: qual é a escolha certa? Parece que é uma ótima pergunta. Só que essa pergunta, ela carrega uma armadilha. Porque a escolha certa parece ser aquela que vai garantir que nada vai dar errado. Que ninguém vai se decepcionar, que você não vai se arrepender, que não tem perda no processo. E que, de preferência, daqui a 6 meses, você possa olhar para trás e você vai dizer assim: ai, ainda bem que eu escolhi perfeitamente. Só que quase nenhuma decisão importante vem com esse tipo de garantia. Não tem garantia nenhuma. Então eu gosto de fazer perguntas diferentes. Por exemplo, são perguntas diferentes assim: qual escolha eu consigo sustentar? Em que direção eu me reconheço no processo? O que eu estou tentando proteger quando eu adio essa decisão? Eu estou esperando clareza ou eu estou esperando garantia que ninguém vai poder me dar? E tem uma pergunta que eu acho especialmente boa para tomar decisões. O que eu escolheria se não precisasse explicar minha decisão para ninguém? Essa vale a pena deixar entrar. Porque às vezes a gente pede tanta opinião que uma decisão pessoal, ela vira uma votação pública. E aí a gente nem sabe mais qual era a nossa própria voz antes de todo mundo começar a falar, dar opiniões e dizer o que elas pensam. Talvez essa seja uma distinção importante. Clareza não é saber que tudo vai acontecer. Clareza é enxergar o suficiente para conseguir dar o próximo passo sem você se abandonar. E isso leva à coragem. Porque a gente costuma imaginar coragem como sendo uma espécie de estado interno dentro de nós. Você vai pensar assim: quando eu me sentir segura, eu vou fazer tal coisa que você está planejando. Quando eu tiver confiança em mim, eu começo. Quando esse medo passar, eu converso com tal pessoa. Só que talvez a ordem ela está invertida. Você não precisa ter coragem para a jornada inteira. Você precisa dela por alguns segundos. Os segundos necessários para você mandar a mensagem, fazer a pergunta importante que vai trazer a tua resposta, dizer eu não concordo com isso, publicar teu trabalho, teu vídeo, falar sobre o seu trabalho, pedir ajuda, marcar aquela conversa crucial, dizer não ou dizer sim,
Muitas decisões parecem impossíveis porque estamos tentando reunir hoje toda a segurança que ela só pode ser construída durante o caminho. A gente quer confiança antes mesmo de ter experiência, antes mesmo de ter a confirmação, antes da confirmação da tentativa, a garantia antes do movimento. Mas tem uma coisa que só aparece depois que a gente dá o primeiro passo. É a realidade. A realidade aparece. Antes da realidade, você trabalha principalmente com a imaginação. E se acontecer isso? E se aquilo? E se eu me arrepender? Depois do passo que você... É só depois do passo que você começa a ter a experiência dentro de você. Aí existe informação verdadeira. Você vai descobrir o que funciona, vai descobrir o que não funciona, o que precisa de um ajuste. Aquilo que parecia enorme talvez continue difícil, mas deixa de ser um completo desconhecido, um processo desconhecido para você. Por isso que muitas vezes a confiança não vem antes do passo. A confiança começa a ser construída quando você dá o primeiro passo. Bright light on the cityscape. Wherever she goes, I'm gonna chase. E antes de eu terminar, eu quero propor uma experiência simples. Se você puder, pensa em uma decisão que você vem adiando. Não precisa escolher a maior decisão da sua vida. Escolha alguma coisa que continua voltando. Uma conversa, uma resposta, uma ideia. Alguma coisa que ocupa espaço aí dentro de você. E por alguns segundos, não tente resolver nada. Só imagina a situação. E perceba onde que ela está aparecendo no teu corpo. O que acontece quando você imagina dar o primeiro passo? Talvez seja um aperto, pode ser um calor, uma sensação de peso, uma agitação, uma sensação de um impulso de querer se afastar dessa decisão. Não precisa mudar nada, só observa. E aí, traz a curiosidade. O que isso está pedindo? Está pedindo proteção? Está pedindo pausa? Está pedindo movimento? O que acontece se por alguns segundos você parar de tentar fazer essa sensação desaparecer dentro de você? Só observa. E faça uma última pergunta. Qual seria o menor passo possível para isso acontecer? Talvez você não precise de uma decisão inteira hoje. Talvez o próximo passo seja buscar mais informação, escrever uma mensagem, marcar uma conversa, colocar alguma coisa no papel, dizer em voz alta o que você quer, ou simplesmente só admitir para você. Isso precisa mudar. Só isso. Veja se existe alguma diferença no corpo quando você pensa na decisão inteira e quando você pensa só no próximo passo. Essa diferença entre uma e outra também é informação para você. Se eu pudesse deixar uma única ideia desse primeiro corpo de ideias, seria essa. Você não precisa estar pronto para todo o caminho. Precisa conseguir permanecer com você no próximo passo. Nem todo desconforto é sinal para parar. Às vezes é simplesmente o corpo encontrando alguma coisa que ainda não conhece. E tem mais uma coisa que eu acho que é importante lembrar. Adiar também é uma decisão. Só parece diferente porque é uma decisão que ela não precisa ser anunciada para todo mundo. E autoconfiança, no fim das contas, talvez não tenha muito menos a ver com acreditar que tudo vai dar certo.
E tem muito a ver com saber que se não der certo do jeito que você imaginou, você vai continuar do seu lado. Eu sou Seinen Toyama. Há mais de 6 anos eu estudo como o corpo participa da maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente faz escolhas. Esse foi meu primeiro episódio do Corpo de Ideias. E se alguma dessas conversas aqui ficou com você, conta para mim nos comentários qual é o próximo passo que você sabe que precisa dar. Não precisa contar a história inteira, pode ser só o passo. Eu preciso dar tal passo. Um grande beijo e até o próximo Corpo de Ideias. Porque uma ideia só muda alguma coisa quando ganha corpo. Um grande beijo.